Fala, Corujinha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. Esse é o nosso segundo vídeo com dicas de português da banca AOCP para você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Teresópolis. Vem para a primeira questão. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar e participar do nosso grupo no Facebook, clicando aqui no primeiro link disponível na descrição. Primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta a relação estabelecida pela oração em destaque na seguinte frase. Aqueles que a adotam como hábito estão enriquecendo não apenas suas próprias vidas, mas também as vidas daqueles à sua volta. Questão sobre orações coordenadas. Também cai bastante. A questão quer saber em relação a essa conjunção aqui, ó. Mas também ela introduz o quê? Uma oração alternativa, optativa, aditiva, alternativa duas vezes, olha só. Aqui tu já elimina na prova, né? Optativa, aditiva ou conclusiva. Questão C. Introduz uma oração coordenada aditiva. Questão 2. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. O excerto adotam estratégias integrativas em que reúnem os alunos. Pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira. Reescritura das frases. Adotam estratégias integrativas em cujas delas reúnem os alunos. Esse em cujas delas não está adequado, até porque, ó, aqui antes reúnem os alunos. Essa preposição em está completamente inadequada aqui. B. O excerto tem professor que reclama que os alunos não prestam atenção. Ele pode ser reescrito corretamente. Tem professor os quais reclamam que os alunos não prestam atenção. Os quais não, porque professor, ele está no singular, então seria o qual. C. Fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa. Fazendo cujo o aluno está incorreto, porque esse cujo ele deve vir seguido antecedido por um substantivo e seguido por outro substantivo. Ou seja, ele tem que estar entre dois substantivos e o uso do artigo depois do cujo, do pronome relativo cujo, é incorreto, é inadequado. D. Não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem. A reescritura, né? Não são só benefícios de que... o foco aqui, de que os dispositivos móveis trazem. Então, o verbo trazer, ele não exige o uso dessa preposição, tá incorreto. Alternativa E, uma geração que já nasceu conectada com o mundo virtual. Uma geração a qual, perfeito, a qual, porque geração é feminino e está no singular, já nasceu conectada com o mundo virtual. Questão 2, gabarito E. Questão 3. Considerando que a oração em destaque classifica-se como reduzida por não apresentar conectivo e por apresentar um verbo em sua forma nominal, assinale a alternativa que apresenta um desenvolvimento dessa oração com sentido coerente e redação adequada. Uma é o fato de que expressar gratidão encoraja os outros a continuarem sendo generosos, promovendo, assim, um ciclo virtuoso de bondade em relacionamentos. Aqui temos essa flexão aqui, esse verbo nominal, na sua forma nominal, terminando aqui em gerúndio, em NDO. E aí tá na forma reduzida, a gente vai em busca da forma desenvolvida da questão. Então, alternativa A,
porque promove, assim, um ciclo virtuoso de bondade em relacionamentos. Então, uma é o fato de que expressar gratidão encoraja os outros a continuarem sendo generosos, porque promove, assim, um ciclo virtuoso. Então, esse uma é alguma coisa que expressa a gratidão, porque promove um ciclo virtuoso de bondade. Por isso, o nosso gabarito é A. E o foco aqui da questão, você vai focar aqui nas conjunções, ó, por quê, visto que, desde que, quando, e aqui esse se meio que condicional, a correta é a alternativa A. Questão 4. Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como conjunção integrante. Aqui eu tenho uma dica legal em relação à conjunção integrante. A gente vai buscar, antes da conjunção, um verbo. É a primeira coisa que você vai olhar. Então, na alternativa A, você percebe que benefícios é um substantivo e não é verbo. Aqui, antes do para, temos desafio. Nesse caso, o desafio também é um substantivo, porque está especificado pelo artigo. C. Como dar aula, como se dava há 10 anos. Então, temos aqui, ó, a aula. D. Reclamar, verbo. E E. Temos um início de uma oração. E temos um substantivo aqui. Por isso, se você encontrou um verbo antes da conjunção, esse vai ser o nosso gabarito, que é a alternativa D. Reclama isso. Nesse caso, o verbo reclamar, ele está no sentido de reivindicar. Então, reivindicar alguma coisa, reivindicar isso. Você também pode substituir, sempre quando pedir uma conjunção integrante, substituir o pronome por isso. Coube isso é uma conjunção integrante. Nesse caso, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? Nas demais alternativas, você não pode substituir por isso. Ó, são só benefícios que... São só benefícios isso? Não, são só benefícios os quais. Pronome relativo. B. Esse contexto lança o desafio para escolas e professores. Lança o desafio para alguma coisa. Uma finalidade. Não cabe o isso. Certo? Lança o desafio para... Aí o para não cabe isso aqui, né? Lança o desafio isso? Não. C. Não tem como dar aula como se dava há 10 anos. Então, como isso? Ah, tá comparando, enfim. Não cabe isso aqui. A D é a adequada e a alternativa E também não cabe. Avalia Gláucia, que defende ser possível e tal. Então, a Gláucia que defende pronome relativo, a qual conjunção integrante é antecedida sempre de um verbo. Questão 5. Assinale a alternativa em cuja palavra ocorre um dígrafo. Alternativa A. Gratidão. Não temos um dígrafo aqui. Temos um ditongo. Benefícios, ditongo. C. Subestimado, que é encontro consonantal, né? Não tem ditongo nem dígrafo. D. Pesquisadores, é o nosso gabarito, porque temos o U que não é pronunciado. Essa junção aqui do que, U e I, o U não sendo pronunciado, nessas 3 letras, você está formando apenas um som. E essas 2 vogais, o U e o I, o U fica mudo, né? Não é pronunciado, você vai encontrar um dígrafo, pesquisadores. Então, D. E escrever, também nem dígrafo, nem ditongo, não tem aqui. Temos mais aqui um encontro consonantal. Por isso, questão 5D. 6.
Assinale a alternativa que apresenta uma oração que pode ser transposta para a voz passiva. Alternativa A. Esse contexto lança o desafio. Então, você aqui vai encontrar uma alternativa em que você possa colocá-la na voz passiva. Na alternativa A, você pode fazer isso. Esse contexto lança o desafio. O desafio é lançado pelo contexto. A alternativa A já é o nosso gabarito. Na B, a escola está atrasada. Não tem como você, atrasada, não tem. Não dá para você fazer essa transposição para a voz passiva. Porque está aqui o verbo ser de ligação, atrasada, predicativo do sujeito. C, os jovens são outros. Não tem como você fazer essa transposição também. A D, a questão é como está a aula do professor. Não dá. E a E também não dá. O uso da tecnologia pode ser proveitoso. A única alternativa que você pode fazer essa transposição e tem algum sentido é a alternativa A. Sétima questão. Considerando os usos do C no seguinte excerto, assinale a alternativa que aponta as corretas. Por exemplo, se pessoas sentem que não são merecedoras de bondade ou suspeitam que há algum motivo por trás da bondade, os benefícios da gratidão não se realizarão. Esse primeiro C, caso pessoas não sintam tal, ele é condicional. E esse nosso segundo C, ele é uma PA, é uma partícula passivadora, ele está na sua forma sintética, está na voz passiva sintética. Passando para a analítica, você vai ter os benefícios da gratidão não serão realizados. No caso aqui, o uso do se foi para sintetizar essa voz passiva. Nas duas ocorrências, o se é um pronome que integra o sentido do verbo negativo. Nas duas são diferentes. 2. Na primeira ocorrência, o se tem valor condicional, perfeito. Sabendo que a 1 está incorreta e a 2 está correta, a alternativa A você já tira, porque tem a 1 aqui, a 1 está incorreta. A B você mantém, porque a 2 está correta. A C você também risca, está fora. A D, a 2 mantém e a E também está fora. Você vai ficar entre a B e a D. Vamos analisar a próxima. Na segunda ocorrência, o se indica que a oração está na voz passiva. Beleza. Perfeito. Gabarito D. A última afirmativa nas duas ocorrências servem para indeterminar, não é para indeterminar, não é índice de indeterminação do sujeito, é uma condicional e uma PA. Gabarito D. 8. Assinale a alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Nesse tipo de questão, você vai buscar um verbo que indica ação e um predicativo do sujeito. Se os dois estiverem na mesma frase, no mesmo período, é um predicado verbal, verbo nominal, né? Alternativa A, uma geração que já nasceu conectada. Olha aqui o detalhe. Uma geração que já nasceu. Uma geração nasceu. Temos um predicado verbal aqui, certo? Conectada está relacionado aqui à geração também. Temos um predicativo do sujeito e temos um verbo indicando ação. Então, aqui a gente encontra o predicado verbo nominal. Já temos o nosso gabarito A. Na B, os professores precisam se transformar. Então, quem precisa, no caso aqui, os professores precisam. Não temos um predicado verbo nominal, apenas um verbal, nasceu. Os alunos não prestam atenção. Verbal. D, fazemos muitos seminários, debates e pesquisas. Nós fazemos. Verbal. D, e, o colégio controla o uso.
Verbal também. Porque em nenhuma dessas aqui, a gente encontra um predicativo do sujeito. Quando tiver verbo indicando a ação e um predicativo do sujeito, você vai ter um predicado verbo nominal e a OCP gosta desse tipo de questão, de perguntar sobre predicado e você deve estudar um pouco mais sobre isso. Por isso, finalizamos o nosso vídeo com essa última questão fantástica. Espero que você tenha gostado, espero muito ter ajudado você. Se gostou, deixe o seu like. Minha mensagem, todos os dias, faça um pouco mais do que você acha que consegue. Se você acha que já tá bom, que você já chegou no seu limite, negativo. Se esforça um pouquinho que você vai conseguir muito mais. Até o próximo vídeo. Uma boa sorte a todos, uma boa prova. Fui!